Olá, boa noite. Na paz do Senhor Jesus, eu sou o missionário Dionei. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estava deitado aqui na minha cama e Deus falou comigo a respeito de um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2, somente a parte A do texto. E saindo Jesus do barco, e saindo ele do barco. Somente isso. O Senhor, quando a gente lê a história, e é uma história muito bonita, a gente vê que eles estão em uma cidade, eles estão em um local, e Jesus olha para os discípulos e fala: vamos para outra margem, vamos para o outro lado, vamos para outra banda deste mar. Vamos atravessar este mar e vamos chegar em outra cidade, porque Deus quer fazer algo lá. E quando eles saem no meio do mar, barco fala de ministério, barco vai falar sobre aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na tua mão. Barco vai falar sobre a tua empresa, barco vai falar sobre a sua função eclesiástica na igreja, seja ela pastor, seja ela missionário, seja ela presbítero, seja ela diácono, seja ela evangelista. Barco vai falar de ministério pessoal que Deus colocou em tuas mãos por bondade dele. Barco vai falar disso. E note que quando você lê no versículo 35 abaixo, você vai ver a história de Jesus apaziguando uma tempestade. Eles andam pelo meio do mar com aquele barco, mas quando ele está no mar, quando ele está saindo, você não tem como você descobrir para que lado o barco vai, para onde o barco está se direcionando. Você só vai conseguir entender para onde o barco está indo quando ele chega na metade do meio do mar, quando ele está mais distanciado do cais, quando ele está mais longe da onde ele começou a sua rota de partida, e daí você consegue entender para onde ele está indo. E a Bíblia diz que ele chega à metade do mar e a proa do barco vira em direção a Gadara. A proa do mar vira para a cidade de Gadara. E quando ela vira para a cidade de Gadara, que o barco começa a avançar, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade. E essa tempestade, querido, quando você lê a história no versículo, por exemplo, onde Jesus apazigua, no versículo 39, você vai ver que essa tempestade, ela não é uma tempestade normal, ela é uma tempestade sobrenatural, porque Jesus não vai aquietar essa tempestade, ele não vai simplesmente apaziguar a tempestade, acalmar a tempestade, não. Você vai ler no versículo 39 que Jesus vai repreender a tempestade. Ora, o vento soprava sobre o barco, prestes a destruir. O mar tinha se agitado de uma maneira tão grande que estava querendo virar o barco onde os discípulos estavam. Só que quando eles saem, estava tudo calmo, estava tudo sereno, a ponto de Jesus, que era o pregador que ia pregar em Gadara, ele entrar no barco e ir para o porão dormir. Jesus está no porão dormindo quando se levanta essa tempestade. E essa tempestade, que é sobrenatural, ela é causada pelo impacto daquele barco ter virado para Gadara.
Quando fala-se de Gadara, logo se lembra-se daquele endemoniado do capítulo 5, a qual eu li. Ela vai lembrar de vida, vai falar de uma vida que precisava ouvir uma palavra de Jesus Cristo para ser liberto. Querido, eu não sei como está o seu barco, eu não sei para que lado você está virando, eu não sei para que lado você está indo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, e eu quero dizer para você que enquanto você estiver sentado no banco, enquanto você estiver com a manga normal, enquanto você estiver com os seus braços cruzados, não vai ter tempestade nenhuma, mas a partir do momento que você começar a pagar o teu dízimo, a partir do momento que você parar de pregar história de caronchinha e começar a pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de renúncia, o evangelho de cruz, o evangelho de libertação, o evangelho da verdade, eu quero te dizer que vai se levantar uma tempestade, e essa tempestade é causada por um demônio. Essa tempestade, como no capítulo 4 do livro de Marcos, no versículo 33, no versículo 35, melhor dizendo, como nessa tempestade também vai se levantar uma tempestade na tua vida, mas não te preocupa, porque Jesus está dormindo no porão e ele vai acordar no pior momento. O que eu quero te dizer, querido, eu não sei qual é o teu propósito na igreja. Eu não sei o que você quer fazer pela obra do Senhor. Eu não sei qual que é a tua visão ministerial. Eu não sei qual que é o teu querer. Mas eu quero dizer que a partir do momento que você começa a parar de visar dinheiro e você começa a visar vidas, o inferno se levanta contra você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não te preocupa. Jesus se levanta, ele sai daquele porão, ele vai para a proa do barco, ele para lá e fala: vento, cala a boca, mar, aquieta. Ai, Jesus, ai, uribadaraba, serbi, calabarraia. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas evangélicas perdendo família, perdendo marido, perdendo esposa, perdendo filho, tem muito patrão perdendo funcionário, porque está sendo usado pelo demônio, e essa pessoa que tem o poder, ela não está entendendo como que está funcionando essa tempestade. Mas eu quero te dizer algo de Deus. Permita-me te dizer algo de Deus. Ei, não repreenda o vento, porque é o vento que vai soprar sobre o teu barco para você chegar até Gadara. Não repreenda o mar, porque é o mar que vai te levar até Gadara. Consegue entender o que eu quero dizer? É dentro da tua casa que vai se levantar a tempestade. É dentro da tua igreja que vai se levantar a tempestade. É no meio daquilo que você pensa que não vai. É ali que vai se levantar uma tempestade para fazer você parar. Mas quando essa tempestade se levantar, não ataque quem estiver primeiro na sua frente. Vai repreender quem está por trás. Porque aquela tempestade, ela era causada por demônio, não era uma tempestade natural, não era uma tempestade da fúria da natureza, não, era uma tempestade causada por demônios. Então, querido, não repreenda o vento, porque o vento vai servir de ajuda. Não repreenda o mar, porque o mar vai te ajudar. Repreenda quem está por trás dessa pessoa, repreenda quem está por trás, quem está nos bastidores, quem está causando. Repreenda a boca dessa tempestade, não repreenda o vento. Vai perder família para quê? Vai perder aquela pessoa que pode te ajudar para quê?
Ei, o mar vai te ajudar a chegar até Gadara. Mas eu quero dizer algo mais bonito para você ainda. Vamos avançar na palavra. O tempo é curto. Quando você lê a história, no capítulo 5, quando Jesus vence aquela tempestade, ele apazigua aquela tempestade, o barco caminha em direção a Gadara. Quando o barco traca, quando ele chega na praia, Jesus desce do barco. Lembra que eu falei para você que o barco é o teu ministério? Lembra que eu falei para você, querido, que o barco onde você está é aquilo que Deus te deu para você? É o teu ministério pessoal? Agora, quando Jesus chega em Gadara, isso aqui é muito bonito. Você falar, vá fazer missão, seja um missionário, faça missão. Você falar, ide por todo mundo e pregar o evangelho é fácil. De cima do barco até eu passo. De cima do barco até eu prego. De cima do barco até eu tenho poder para fazer. Agora, querido, eu quero ver você descer do barco como Jesus Cristo fez. Porque tem muito pastor que chega em algumas cidades e quer se achar o bambambam. E quer dizer, eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o missionário fulano de tal. Porque, eu sou conhecido da internet. Eu sou conhecido da rádio A ou da rádio B. Eu não sei o que, porque eu não sei o que. Uma vez, querido, eu estava num culto na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui no Alto do Múcio, na cidade onde eu resido, e eu chamei um homem lá, que era presbítero, e eu acabei esquecendo de chamar ele de presbítero. Era um congresso, e eu falei, eu vou dar uma oportunidade para o irmão fulano de tal, e quando eu disse isso, o cara se levantou de lá e disse, tu me respeita, porque eu sou presbítero. Tá bom. Tá bom. Sabe, irmão, tem muita gente se aproveitando do ministério que Deus deu para fazer nome. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou confrontando aquilo que Deus te deu. Eu estou te dizendo que quando você chegar em Gadara, quando você chegar aonde é para você chegar, o barco que Deus te deu não vai expulsar o demônio. O barco que Deus te deu não vai pregar o evangelho. O barco que Deus te deu não vai salvar a vida. O ministério que Deus te deu não vai fazer efeito nenhum. É você, Deus e a pessoa que está do outro lado. Então para de criar expectativa em cima do teu ministério. Tem muita pessoa que precisa ouvir isso aqui que eu estou pregando. Porque você falar e por todo mundo e pregar o evangelho de cima do barco é muito simples, é muito fácil, meu irmão. Eu quero ver quando você tira o pé do barco e desce do barco e chega até Gadara. Daí o bicho pega, porque daí não tem status, é você, Deus e o demônio do outro lado para você expulsar. Por quê? Porque que aquela tempestade se levantou? Porque o demônio no inferno, quando viu que o barco virou para a direção de Gadara, e ele sabia que Jesus estava lá, porque Jesus era o pregador que ia pregar em Gadara. Quando aquele barco vira, o demônio põe a mão na cabeça lá no inferno e fala, nós vamos ter prejuízo hoje. Ele sabia que depende o propósito que está no teu coração. Se o propósito visar vidas, o demônio sabe que ele vai perder pessoas. E eu vou dizer mais, aquela promessa que Deus fez para Abraão, aonde colocar o pé será teu por herança, ela atingiu você também. E quando você coloca no coração o desejo de ir para uma cidade como Gadara, o diabo sabe que ele vai perder território. É por isso que vai se levantar uma tempestade. Será que você não está entendendo? Que foi você começar a pregar de cruz e levantou uma tempestade na tua igreja?
Será que você não está entendendo que foi você falar umas verdades naquele púlpito, o teu pastor virou a cara com você? E depois ainda ele vai te convidar para tomar um café e vai puxar a tua orelha. Porque você tem que parar com essas meninices de chamar a atenção de obreiro. Sabe quem faz isso? É calça frouxa. É pastor que não tem cinta na barriga, não chama a atenção de ninguém e não deixa ninguém chamar a atenção. Porque os crentes têm que ser tratados de um jeitinho certinho, de uma coisinha boa. Ei, se o evangelho não é um evangelho de cruz, se o evangelho não é um evangelho de renúncia, não é um evangelho de salvação. Alguém está me entendendo o que eu quero dizer? Ei, o teu ministério não é para ficar, para fazer você ganhar status. O teu ministério que Deus te deu, se Deus te colocou na rádio, não é para você ganhar status. Se Deus fez de você um missionário, não é para você ganhar status. Se Deus fez de você um pastor, não é para você ganhar status. Eu não estou falando que é errado você ser famoso. Não, não é errado. Mas é errado você não saber descer do barco na hora certa. Irmão, o teu barco, o teu ministério, o teu nome, o teu sobrenome não vai fazer efeito. O teu calçado bonito lá em Gadara não vai fazer efeito. A tua roupa, o teu terno chique não vai fazer efeito em Gadara. Por quê? Porque ministério não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Para que lado o teu barco está indo? Para que lado você está indo com o seu barco? Já parou para pensar? Será que o diabo está pondo a mão na cabeça e está dizendo eu vou ter prejuízo? É porque tem muito cantorzinho que surge aqui, irmãos, que ele quer dizer, eu não vou ter esse ministério de renúncia, eu não quero esse negócio de abandonar o barco, eu quero é o barco, eu quero ficar no barco, eu sou cantor, eu vou ficar como cantor, eu não quero ganhar almas, eu não quero expulsar demônio, eu não quero saber de mexer com os infernos. Irmão, enquanto você viver uma vida assim, você vai viver uma vida miserável, porque é muito bom você cantar um hino que passa a mão na cabeça de crente, mas é muito melhor quando você canta um hino que liberta uma pessoa. Aquele hino espada, aquele hino que é aquele hino comprido e chato, tá aqui, porque Deus vai fazer, porque não sei o que, porque bababá, e blé blé blé, e não sei o que, e não tem cruz, e não tem renúncia, e não tem palavra, e não tem verdade no louvor que você canta. Sabe o que está acontecendo? Você está usando o barco que Deus te deu e você não desceu do barco ainda. Então desce. Eu quero ser pregador, mas eu não quero mexer com o inferno. É pregador, mas nem o apelo não faz. Ele não quer saber de vida, ele quer saber da oferta que vai cair depois que ele terminar a pregação. Por isso, irmãos, que nós vemos muitos pregadores que são bem-sucedidos, mas que quando você vai assistir uma pregação dele, querido, é somente melzinho, é somente um evangelhozinho fraco, é somente um evangelhozinho que passa a mão em pecadinho, é somente um evangelhozinho que Deus cura, que Deus não sei o que, e um evangelho de renúncia, o camarada não quer pregar, porque nem ele ainda não renunciou. É triste. Ele está em cima do barco, ele não quer descer do barco. Então desce do barco. O que Deus tem com você, querido, não é você ser um crente domingueiro, não basta você entregar o dízimo na tua igreja, não. Ele quer te levar para Gadara, para você lá fazer o que ele quer. Eu quero dizer algo para você, Deus está te preparando uma Gadara, não se preocupa. Deus está preparando para você uma Gadara. E não esqueça, quando você chegar lá, não vai ter barco que faça efeito. Lá, quando você chegar em Gadara, é você, Deus e os demônios para você expulsar. A paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus e não deixem de orar pela minha vida.